Falar de poder é também falar das consequências das decisões. Então hoje nós vamos falar sobre o backlash. Segue a vinheta. Olá, meu nome é Alan Galvão e você está no canal Casa do Poder, um canal onde nós tratamos do estudo do poder em todas as suas dimensões, perspectivas e expressões. Caso goste do canal, por favor, considere se inscrever, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos e não deixe de clicar no like para que o YouTube saiba que vocês gostaram do vídeo e outras pessoas também possam receber indicação para assistir a este vídeo. O tema de hoje é a apresentação de um termo que tem sido utilizado em alguns meios do poder. Esse termo é o backlash. O backlash significa, basicamente, folga. É a tradução do termo. E essa folga, ela pode ser considerada algo desejado ou não desejado. Estudantes de mecânica, obviamente, vão identificar, né? Engenharia mecânica, que é muito nós percebemos isso em sistemas mecânicos lineares. Então é o quê? O que é o backlash? É a folga ou o movimento que você perde entre as peças, né, de uma máquina que vão se encaixar, ou seja, de uma maneira frouxa. É o espaço, por exemplo, entre a espessura de um dente e uma engrenagem e outra engrenagem. É a largura é o espaço que tem entre os dentes que se tocam para tocar uma máquina, por exemplo. Agora é curioso que, lembra que eu falei que esse efeito ele pode ser desejado ou não desejado? Um dos motivos do backlash ser considerado, ser projetado para que ocorra, é para que possa, por exemplo, existir uma película de óleo entre as peças para facilitar, né, a longevidade da máquina, facilitar a eficiência do sistema. Outro motivo é o quê? É aceitar a dilatação entre a dilatação do metal, conforme ele vai aquecendo, conforme ele vai exercendo o trabalho, esse metal ele dilata, fica mais espesso. Então, o engenheiro ele faz o estudo, né, no projeto, considerando essa dilatação para que a máquina não trave caso aconteça um superaquecimento. Agora, pode ser também uma falha de projeto, ou o projeto foi bem executado, foi bem feito, mas não foi bem executado. Então, pode ser uma imprecisão na fabricação de uma peça. Eu vou aqui ilustrar para os senhores o que seria visualmente o backlash. Os senhores podem perceber que nós temos aqui duas engrenagens, ou seja, uma engrenagem roda e obriga, né, exerce trabalho na outra engrenagem. O espaço entre esses dentes das engrenagens aqui é justamente o backlash. Então, quais são as palavras-chave para nós podermos analisar esse fenômeno? Primeiro é relação. Nós estamos falando da relação de duas engrenagens, dois sistemas, podemos tentar interpretar assim, né, da maneira mais simples, na linguagem mais simples. E nós percebemos que isso causa um rebote. Ou seja, quando uma engrenagem começa a fazer esse trabalho, esse espaço, na hora que ele vai tocar, vai dar um tranco na segunda engrenagem. Os senhores conseguem perceber isso? Ou seja, eu tenho os dentes da engrenagem e esse espaço, essa folga, dependendo da força com que ele exerce esse trabalho, dá uma pancada no segundo, aí começa a fazer
esse trabalho, né? Então, voltando para o slide, imaginem, por exemplo, assim vai ser melhor, uma locomotiva, né? Que vai começar a exercer trabalho e quando o trem começa a se movimentar, dá uma espécie de tranco, né? Daquela pancada, né? Justamente é o backlash. Nós podemos sentir, né, fisicamente, nós vemos a hora que um começa a fazer, essa força inicial é tão forte que dá aquela pancada e começa a exercer o movimento. Nós temos um outro tipo de backlash, por exemplo, no engate entre os vagões, né? Quando a locomotiva começa a se movimentar, dá um tranco, ou seja, há um apertamento, né, desses engates, e aí dá aquele tranco e o trem começa a se movimentar. Existe uma outra maneira de nós interpretarmos o backlash, por exemplo, quando a gente escuta aquela expressão que os mais antigos vão lembrar com mais facilidade, que é a tal freada de arrumação. As pessoas que vão carregando as caixas, né, ou mercadorias, por exemplo, no caminhão, e fica um espaço, um vão entre aquelas caixas. E aquilo ali você perde eficiência por conta do atrito com o ar, essas caixas podem se mover, né? Então, era comum a gente ouvir falar o seguinte: o caminhoneiro dá aquela freada brusca para as caixas todas, uma empurrar a outra, e isso arrumava as caixas para poder fazer o transporte. Então, essa é uma outra maneira de nós percebermos essa folga, né, entre esses elementos, e essa pancada, né, dá uma ajustada, vamos dizer assim, na situação. Agora, por que eu estou trazendo esse termo para os senhores? Falando desse tipo de coisa, quando nós estamos falando de poder. Justamente porque hoje esse termo está sendo muito utilizado num contexto social de poder. E os senhores vão entender por quê. Esse termo ele foi absorvido nos estudos de política e ciência jurídica. Não é? Então, nós volta e meia ouvimos falar esse termo, e é tido meio que como o termo da moda, né, vamos dizer assim. E basicamente é o quê? O que eles querem dizer como pelo uso desse termo no meio jurídico e no meio da ciência política? É a reação de desaprovação pública a uma decisão que pode ser política ou judicial. Então imaginem que um político tomou uma decisão específica, isso causou um movimento, vamos imaginar assim, e houve uma reação, causou um tranco na sociedade, né? Ou as pessoas reagem de uma maneira mais brusca, né, que vai causar uma tensão. Então, o backlash seria esse espaço. Imagina uma decisão de um órgão judicial qualquer e a sociedade não recebe isso de uma maneira palatável, vamos dizer assim. É a reação a uma decisão, né, que pode ser política, judicial, enfim, até numa empresa pode acontecer uma decisão dessas. Então, é o que? É uma intensa e contínua reação a uma norma imposta. Que pode ser interpretada também como uma medida agressiva da sociedade para resistir a decisões centralizadas, que não são tidas como legítimas. Podemos interpretar também no sentido oposto, em que a sociedade está em alguma desarmonia, né, e algum ente político ou judicial ou militar toma uma decisão,
E aí esse backlash ele pode ser desejado para colocar ordem nas coisas. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, na Primavera Árabe, o que houve. Ou, no caso, lá na Ucrânia, em 2014, quando nós vimos a reação pública, que veio meio a reboque, da Primavera Árabe, e criou as condições para que hoje, 2022, nós estejamos vendo o que está acontecendo na Ucrânia, certo? Então essa reação, por exemplo, olha a reação da mídia à invasão dos russos na Ucrânia. Então foi uma coisa muito brusca, né? E a sociedade reage a isso, né? Então é uma espécie de tentativa de contornar ou mudar uma norma imposta. Então esse termo nós podemos imaginar ele sobre muitas perspectivas. Pode ser positiva, negativa, pode ser desejado, indesejado, pode vir da sociedade para as instituições ou das instituições para a sociedade, né? Por exemplo, vamos imaginar o batalhão de choque, por exemplo, quando ele tem que fazer um controle de tumulto, ele vai usar mais energia. Ele não vai fazer o uso progressivo da força, porque isso já foi tentado antes, né? Então, foi tentado uma série seguiu um protocolo, não teve jeito, então chama um grupo especializado que vai causar esse impacto, né? Então nesse caso ele é desejado que se cause impacto, vai ter um alto uso de energia, algum grau de violência para tentar controlar essa situação. Então esse é o termo de hoje. O vídeo ele é mais curto, ele é simplesmente para apresentar esse termo, e nos próximos vídeos, quando nós formos falar das expressões do poder, por exemplo, pela perspectiva institucional, tanto pela doutrina Daime como pelo modelo das expressões do poder que nós estudamos na Escola Superior de Guerra, a gente possa utilizar esse termo, né, e compreender. Podemos imaginar, por exemplo, isso no contexto econômico, mas no vídeo apropriado nós vamos tratar a respeito disso. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, por favor, clique no like, compartilhe para poder ajudar o canal. Esse é o terceiro vídeo do canal somente de conteúdo. E não deixe de clicar no like para ajudar. Então, muito obrigado. Seja sempre feito à vontade do mestre. E até a próxima.